Assim, vocês estão no 10º semestre, né? Eu não vou obrigar vocês a fazerem peças ou deixar de fazer, então eu estou aqui para passar para vocês o que eu tenho que passar, né? Dar o melhor de mim quando eu conseguir, e daí vocês falam, não, quero fazer, vou resolver, vou fazer, vou mandar para o Bruno dar uma olhada, beleza, eu estou à disposição, vou olhar, vou corrigir, vou te devolver, tá? Agora, se você não quiser, eu não vou obrigar, né? Só sabendo que a ideia é que a prática leva à perfeição. Mas vamos lá, eu não vou ficar cobrando isso de vocês, não. Então, aquele caso que eu passei, nós trabalhamos os memoriais em cima daquele caso especificamente. Hoje eu quero fazer uma explanação aqui para vocês sobre os memoriais como geral, uma ideia geral dos memoriais. Vai ficar de fora aqui hoje, tão somente, os memoriais quando apresentado no tribunal do júri, quais são as teses, quais são as possibilidades de apresentação lá no tribunal do júri, tá? Então, vamos lá, gente. Continuar falando de memoriais. Se cair memoriais na prova de vocês na OAB, eu tenho certeza que vocês vão matar a pau, vão tirar 10 na prova. Deixa eu ver a pergunta do Lucas aqui. Já foi fixada, Lucas. Já foi fixada. Você pegar o artigo 59, Lucas, então, nós temos um sistema trifásico. De acordo com o artigo 68, nós temos um sistema chamado sistema trifásico de aplicação da pena, né? A primeira fase, o juiz vai analisar o que é chamado das circunstâncias judiciais. Então, lá no artigo 59, deve estar escrito mais ou menos assim. Então, o juiz, atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, ele fixará a quantidade necessária para a prevenção e reprovação do delito, dentre as penas cabíveis. O artigo 59 está mais ou menos assim. Então, nessa primeira fase, o juiz vai lá e vê pena do furto qualificado, 2 a 8 anos, tá? Então, como é que ele faz essa primeira fase? Ele olha primeiro se tem aí alguma circunstância judicial desfavorável. Então, ele vai ver aí a culpabilidade do sujeito, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, as consequências do delito. Daí ele fala, bom, se tudo isso for favorável, o juiz fixa a pena no mínimo legal, 2 anos de reclusão. A segunda fase é o juiz verificar as circunstâncias atenuantes e as agravantes. São no artigo 61 a 66 do Código Penal. Se houver, então, atenuantes e agravantes, ele aplica essas atenuantes e agravantes. Lembrando, gente, que nessas duas primeiras fases, o juiz não pode descer a pena abaixo do mínimo legal e não pode subir a pena acima do mínimo legal combinado. Nessas duas primeiras fases, ele tem que se manter dentro do patamar. E a terceira fase, então, o juiz vai aplicar aí os casos de aumento e diminuição de pena. Nesse momento, sim, o juiz poderá descer a pena abaixo do mínimo legal ou então subi-la acima do mínimo legal. Então, imagine que esse caso que eu dei um exemplo para você, Lucas, de furto, né? O juiz esteja tratando, aqui no furto, teria que ser o furto simples, que tem um caso de aumento de pena se for durante o repouso noturno, tá? Então, se o furto for cometido durante o repouso noturno, no caso do... Acho que tem até qualificado, deixa eu confirmar aqui. Deixa eu abrir o código. Aqui. 155, isso? É no parágrafo 1º, tá? No furto simples. A pena aumenta-se 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. E aqui, então, o juiz vai fixar a pena na sua parte final, tá? E aqui, então, ele pode... Imagine que o juiz já tenha fixado a pena base lá em 4 anos, no máximo. E não tinha nenhuma circunstância agravante e atenuante, ele chega aqui no parágrafo 1º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime for praticado durante o repouso noturno. Ele pode subir essa pena, então, acima do mínimo legal, tá? Mas é isso, Lucas. Então, nessa primeira fase,
o juiz, ele já, na fase inicial do artigo 59, ele fixa a pena base e, posteriormente, ele vai aplicar sobre essa pena base as circunstâncias atenuantes e agravantes. Beleza? Professor, só entrar na onda do Lucas aí para reforçar. No caso, se for reincidente, pega o mínimo e o máximo e divide por 2. Dá um ponto médio. Daí vai para a segunda fase, é isso? Não. Por exemplo, a pena de 9 a 12. Daí você coloca lá 9 com 12, certo? 21. Daí divide por 2. Daí você acha o número. Cara, isso aí, assim, embora tenha... Daí vai para a segunda fase, isso agravante aí, e atenuante. Isso aí não tem determinação legal. O juiz tem que agir dentro de uma ponderação, né? Então, se você pegar o artigo 59, tem vários fatores lá, várias circunstâncias judiciais. Tem autor que defende que você deve pegar a quantidade de pena que você vai aplicar, por exemplo, o mínimo, se você pegar o mínimo, dividir pelas 6 circunstâncias judiciais que existem, e daí você aplicaria essa fração. Então, não existe um cálculo exato quanto a isso. Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos adiante. Depois você me fala, Lucas, se não ficou claro, a gente volta, toca nesse assunto, né? Continuar aqui com as alegações finais por memoriais, agora sim, tratando ela de uma forma geral, não como nós estávamos tratando, não como nós tratamos primeiramente dentro do caso concreto que eu trouxe para vocês, que inclusive foi o caso da OAB. Bom, primeira coisa, gente, o cabimento das alegações finais por memoriais. Eu já disse para vocês que a regra ou a ideia é que logo após a instrução, audiência de instrução e julgamento, as partes fizessem as suas alegações finais por debates. 20 minutos para o Ministério Público, 20 minutos para a defesa, havendo mais de um réu, esse prazo poderia ser prorrogado e as alegações finais seriam orais, tá? No entanto, o artigo 403, parágrafo 3º, ele vai dizer que se tiver mais de um réu, se o caso for complexo, situação complexa, o juiz, ele pode facultar as partes a apresentarem as suas alegações finais por meio de memoriais. Então, primeiramente, aqui, nós temos como fundamento de cabimento às alegações finais o artigo 403, parágrafo 3º, tá? Esse é o primeiro fundamento. Ou pode ser também, gente, que nós tenhamos aí o artigo 404, parágrafo único. Como é que eu vou saber quando é um, quando é o outro? Bom, o artigo 400 vai ser hipótese de cabimento fundamentada no artigo 403. Quando você lê o problema lá, e o problema falar assim, lá, ele chegar no final assim, olha, realizada a audiência, foram ouvidas testemunhas, procedido o interrogatório do réu. O Ministério Público se manifestou e pugnou pela condenação do réu, tá? Então, isso aí vai ser característico, não vai ter falando nada de sentença, então você vai saber aqui que houve audiência de instrução e julgamento, a audiência de instrução e julgamento ocorreu tudo dentro da normalidade lá, ou não, pode ter alguma questão de nulidade aí, e o Ministério Público se manifestou. Ótimo, alegações finais. Qual que é o fundamento legal desse cabimento? Artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. E o artigo 404, parágrafo único? Quando que vai ocorrer essa situação? Olha só, o parágrafo único, ele trata, o parágrafo 404, parágrafo único, vai tratar de hipóteses em que o juiz, ele converte a audiência de instrução e julgamento em diligência. Às vezes existe algum tipo de requerimento, então procede a audiência de instrução e julgamento, só que a lei fala que o juiz pode determinar de ofício essas diligências, eu não concordo muito, mas eu não vou entrar aqui para a gente não ficar nessa discussão. Se houver requerimento, o juiz pode transformar isso em diligência, tá? Ou seja, as partes não vão apresentar aí já suas alegações finais, vão ter algumas diligências para esclarecer aquele fato. É isso que o 404 vai falar, olha só, ordenada a diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, audiência
audiência será concluída sem as alegações finais. Daí o parágrafo único. Realizada, então, em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias as alegações finais por memorial. No prazo de 10 dias, o juiz proferirá sentença. Olha só, então, se a sua questão, gente, estiver lá falando que houve audiência de instrução e julgamento, logo após o juiz determinou a realização de diligências, o seu fundamento não vai ser mais no 403, parágrafo 3º. O seu fundamento passa a ser no artigo 404, parágrafo único do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, isso é tranquilo. Verifica isso para você poder fundamentar o cabimento aí. As alegações finais é com base no 403, parágrafo 3º, ou com base no 404, parágrafo único. Joia? Tranquilo. Uma questão extremamente importante, gente. Se você pegar aí, a partir do artigo 531 do Código de Processo Penal, você vai estar diante de um procedimento ou de um rito chamado de rito sumário, tá? Ele é um pouco diferente lá do rito ordinário. Se você vê o rito sumário, por exemplo, ou então se você for para a Lei 9.099, que traz o rito sumaríssimo, é um rito mais acelerado, um rito mais breve ali, não existe nesse rito que está a partir do 531 para o sumário, ou na Lei 9.099 pro sumaríssimo, não existe a hipótese de alegações finais por meio de memoriais. Da mesma forma, se você pegar a Lei de Drogas, a Lei 11.343, não fala em possibilidade de alegações finais por memoriais. Mas aí, cabe alegações finais por memoriais ou não? Gente, esse já é um entendimento pacificado, cabe a alegação final, então, por meio de memoriais, mesmo que o procedimento não traga essa previsão. E por que cabe? Cabe com base no artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Olha só, o artigo 394, parágrafo 5º, está dizendo assim: aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Então, o procedimento ordinário, ele é aplicado de forma subsidiária em todos os demais procedimentos. Tendo-se vista isso, então, a despeito do rito sumário, o rito sumaríssimo, a lei de drogas, o júri, por exemplo, tá? O procedimento do júri, não trazer ali expressamente o cabimento das alegações finais por meio de memoriais, ela é possível, porque o artigo 395, então, parágrafo 4º, o 394, parágrafo 5º, diz que aplica-se subsidiariamente as regras do procedimento ordinário nos demais procedimentos, tá? Nesse caso, então, gente, imaginem que você está diante de uma situação que seja de um homicídio. Homicídio, crime contra a vida, crime doloso contra a vida, né? Competência do tribunal do júri. Os crimes de competência do tribunal do júri têm um procedimento chamado de procedimento especial. Daí eu vou lá no rito do tribunal do júri, olho, cabe alegações finais por meio de memoriais? Não está falando nada, né? Nesse caso aqui, como é que eu vou fundamentar? Como é que eu fundamento, tá? Eu fundamento com base no artigo 403, parágrafo 3º, ou então 404, parágrafo único, combinado com o artigo 394, parágrafo 5º, tá? Então, olha só, qual que é a questão aqui? Se eu estiver diante de um crime, que o procedimento seja o ordinário, tá? Então, crime do procedimento ordinário. Veja, eu não vou entrar aqui, mas a gente define o procedimento com base na quantidade de pena, né? Não vou tratar isso aqui agora. Uma hora, se tiver dúvidas, a gente pode tratar aqui. Mas, então, se eu estou no procedimento ordinário,
Alegações finais por memoriais, ótimo, previsão legal. Aonde que existe essa previsão legal? 403, parágrafo 3º ou 404, parágrafo único. Simples assim. E agora, eu estou lá no rito do júri, no procedimento do júri. Não existe a previsão legal das alegações finais por meio de memoriais. Como é que eu faço? Como é que eu fundamento isso? Dá para eu fundamentar? Dá para fundamentar tranquilamente. Com base no que eu fundamento, gente? No 394, parágrafo 5º, que diz que as regras do procedimento sumário se aplicam subsidiariamente aos demais procedimentos, e daí com base no 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único, dependendo se houve diligências ou não. Beleza? Tudo bem quanto a isso? Então, ótimo. Vamos adiante aqui. Uma outra questão, pessoal, é a competência, tá? E é muito simples. A gente já viu lá na peça que nós deixamos ela organizada aí, que a competência é bem simples. O problema sempre vai trazer a competência. Porque quando eu falo de competência aqui, se nós já estamos lá na fase de alegações finais, o juiz já é prevento. Eu já conheço o juízo, eu já sei qual é o juízo. Então, o juízo é aquele, né, que o problema está narrando. Devo dirigir para aquele juízo, tá? Que o problema está narrando. Então, se o problema está narrando que o crime ocorreu na capital de São Paulo, para onde que eu vou dirigir a peça? Qual que é o juiz competente? Vai ser o juízo criminal de uma das varas criminais da capital de São Paulo, tá? Então, isso é bem tranquilo. Aquela dela, eu particularmente não gosto, mas a OAB gosta, né? Fala, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara, daí você coloca um xizinho lá, da capital, do foro da capital de São Paulo, tá? Tranquilo, fácil, e daí você identifica conforme o seu problema está narrando. Ótimo, competência, desculpem, legitimidade, a competência para conhecer das alegações finais é muito tranquilo. E é uma peça única, tá? Não tem peça de interposição, nada, é peça única. Então, eu relato lá, coloco o nome das partes, tranquilo, e a partir disso eu já venho, relato os fatos e dou continuidade ali à minha peça única. Ótimo, gente. Então, competência também resolvido. Legitimidade, né? Quem tem legitimidade para apresentar as alegações finais? Ora, as alegações finais têm legitimidade tanto a acusação quanto a defesa. Então, a acusação e defesa têm legitimidade para a apresentação das alegações finais. Eu pergunto para vocês, pode deixar a parte de apresentar alegações finais? E se ela deixar de apresentar as alegações finais, qual seria ou qual é a consequência, ou as consequências que nós temos? Tá bom, então vamos lá. Legítimo, nós já sabemos que é tanto a acusação quanto a defesa. Para eu falar nisso, se ela tem obrigatoriedade ou não, se ela pode deixar, eu gosto de dividir aqui. Se nós estamos diante de uma ação penal pública ou uma ação penal privada, tá? Ação penal pública ou ação penal privada. Se nós estamos diante de uma ação penal privada, eu estou diante de uma ação penal privada. Olha só, quem que acusa na ação penal privada? Quem acusa é o particular, é o querelante, né? Então, ele é o querelante. E, no outro lado, nós temos o querelado. O querelante, se ele não apresentar alegações finais, se o querelante não apresentar alegações finais, o que vai acontecer? Acontece aquilo que é chamado de perempção. Então, imagine que o querelante, né, aquele que está acusando numa ação penal privada, ele deixe de apresentar alegações finais. Ele pode deixar de apresentar? Pode. A ação penal é privada, a ação penal privada, ela segue o princípio da disponibilidade, ela é disponível, né? Então, se ele não apresentar as suas alegações finais, o máximo que vai ocorrer é a perempção.
A perempção, de acordo com o artigo 107, inciso 4 do Código Penal, é um motivo ou uma causa de extinção de punibilidade. O que vai acontecer? Extingue-se a punibilidade do querelado, da vítima, né? do réu, no caso. E o réu pode deixar de apresentar alegações finais? Não. O réu não pode deixar de apresentar alegações finais, né? Então, o réu tem que apresentar alegações finais. Beleza, isso então é falando ou tratando de ação penal privada. E agora, e se eu falar em ação penal pública? Ação penal pública, nós temos como acusador oficial, quem faz a acusação oficial é o Ministério Público. O Ministério Público pode deixar de apresentar alegações finais? Não. O Ministério Público não pode deixar de apresentar alegações finais. Por que ele não pode deixar de apresentar alegações finais? Porque na ação penal pública, aí a gente volta lá em penal, na verdade em processo penal 1, né? A ação penal pública, ela é indisponível. O membro do Ministério Público não pode dispor da ação penal, ou seja, ele fala, eu não vou dar continuidade na ação penal. Isso não existe possibilidade. Então, o membro do Ministério Público, ele é obrigado a apresentar as suas alegações finais, os seus memoriais. E se ele não fizer isso? Bom, se ele não fizer, o fato vai ser comunicado à Procuradoria-Geral, né, ao Procurador-Geral, para tomar as devidas providências. E a defesa, gente? A defesa pode deixar de apresentar? Ela também não pode, né? Em tese, não é que não pode. Se ela fala, não vou apresentar, ela não apresenta. Tudo bem, ninguém pode ir lá amarrar o outro, obrigar ele a apresentar. Mas qual é a consequência? Neste caso, é o que nós estávamos conversando, brincando aqui no começo. O juiz, ele vai declarar o réu indefeso e vai nomear um defensor dativo ou então a Defensoria Pública para apresentar as alegações finais por meio de memoriais, né? Por que isso acontece, Bruno? Se o cara não quis apresentar, problema dele, né? Vejam, aí está em jogo, não é se é problema dele ou não, está em jogo o direito constitucional, o direito da ampla defesa. Então, e o direito da ampla defesa, ele ocorre quando eu tomo ciência de um ato que é praticado contra mim e eu rebato esse ato, tá? É diferente lá do cível, né? Lá no cível é totalmente diferente. A ampla defesa, ela acontece só quando eu tomo ciência do ato. Eu tomei ciência do ato, beleza. Eu quero refutar aquele ato, eu refuto. Eu não quero, eu não refuto. Acontece a revelia, tranquilo, fácil lá no cível. A ampla defesa no direito penal, ela só existe com o binômio, preenchido o binômio aqui. Conhecimento, resistência, tá? Então eu conheço daquilo que está sendo imputado contra mim e eu afasto aquilo, eu resisto àquilo, eu vou rebater aquilo, tá? Então é isso, gente. A única diferença que nós temos é na ação penal privada, tá? Que é com a acusação ainda. Se a acusação querelante deixar de apresentar as suas alegações finais, o que vai acontecer é a perempção, é a extinção da punibilidade. Tranquilo quanto a isso. Ótimo, vamos, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem aí, viu? Senão eu fico falando como... Sim, também. Alex, se na ação penal privada, né, veja, o direito de defesa, não importa se a ação penal é pública ou é privada, ela tem que ser exercido, tá? Se o réu não apresentar, que é o querelado, aí no caso, ele não apresentar a sua defesa, o juiz deve nomear defensor dativo ou defensoria pública. Na verdade, o juiz que acaba decidindo, Marcos. O juiz acaba decidindo, né? Então, vocês vão ver, não sei se já forem audiências criminais, assim, né? E acontece naqueles casos que é mais simples, né? Então, acontece nos casos que é mais simples, termina a audiência, o juiz vira para o Ministério Público, para a parte, ele fala, aí, doutores, vamos lá, as alegações finais, né? E daí, se alguém resistir, falar, não, vamos deixar, vamos fazer por memoriais, doutor, vamos abrir prazo para fazer por memoriais, né? Depende do juiz. Se o juiz, ele tiver camarada lá, ele abre prazo para apresentação das
alegações por memoriais. Agora fala, não, gente, é um caso simples, uma coisa tranquila, vamos fazer as alegações finais que eu já vou proferir sentença, aí tem que fazer naquele momento, tá? Tem que apresentar naquele momento. Então, tranquilo. Aí o prazo, gente, o prazo que nós temos aí, nós vimos na redação do artigo, do parágrafo 3º do 403E, no parágrafo 1 do 404, que é o prazo de 5 dias. 5 dias sucessivos. Esse prazo, então, não é comum, ele é sucessivo. 5 dias para o Ministério Público, né? E 5 dias para a defesa. Vejam, a defesa sempre fala por último, tá? A defesa tem o direito de sempre falar por último. 5 dias, tranquilo. Isso é importante. Vem lá, né? Com base nessas informações, faça ou proponha a peça cabível, diferente de habeas corpus, dentro do prazo legal. Daí você conta lá, lembrando que os prazos processuais, né, se trata então de um prazo processual, de acordo com o artigo 798 do Código de Processo Penal, você exclui o dia do início e inclui o dia do final, tá? Prazo aqui é corrido, não confundam lá com o cível também, que lá no cível classificou que todos os prazos no cível são dias úteis, aqui o prazo é corrido. Ótimo, gente. Feito isso, conhecendo isso até aqui, nós vamos passar a ver as teses que podem ser argumentadas, as teses que podem ser alegadas. Vejam só, as alegações finais por meio de memoriais é o último ou a última oportunidade que a defesa tem para falar no processo antes que o juiz prolate sentença. Se é a última oportunidade que você tem, meu amigo, você tem que falar tudo que você tem direito. O que não vale é falar besteira, né? Falar besteira não vale, mas falar o que você tem direito, aquilo que você quer, é esse o momento, né? Então, é o momento aí de aventar, levantar falhas que aconteceram no processo, nulidades, né? O reconhecimento de causas extintiva de punibilidade, vai lá no 107, verifica se existe alguma causa extintiva da punibilidade, se ocorreu prescrição, por exemplo. Já uma dica para vocês, se forem fazer a prova, verem, olhar para o problema tratar muito de data, por exemplo, tá? Se o problema tiver muita data, atentem-se para a prescrição, verifiquem se não tem prescrição. Se o problema também tratar, sempre vai ter problemas aí com a prescrição, se o problema colocar que o réu ele é menor de 21 anos, ou ele é maior de 70, quando a sentença foi prolatada, tá? Então, galera, se tiver lá, dá uma olhada, o réu era menor de 21 anos na data do fato, ou então ele era maior de 70 na data do fato. Muito provavelmente o examinador está querendo saber, ver se você sabe verificar se existe prescrição. Então você vai lá, a partir do artigo 109 do Código Penal, começa a dar uma olhada. Veja, gente, não dá para a gente tratar de todas as teses aqui, né? Isso aqui é um geral, porque a gente pressupõe que a gente conhece já pelo menos uma parte do direito material e do direito processual, né? Mas fica essa dica para vocês. Tratou muito de datas. E tá lá que o réu era menor de 21 anos na data do fato, ou ele era maior de 70 na data da sentença, deem uma olhada na prescrição, que possivelmente o examinador quer saber se você sabe a prescrição, tá? Então, discuta, verifique isso, e depois, aí o mérito, né? Sai para o mérito. Vai ver se tem a existência da autoria, da materialidade, se o autor e essa autoria, essa materialidade é de um fato delituoso mesmo, se o crime que está sendo imputado ao réu aí está correto, se ele é típico, atípico, né, a tipicidade absoluta, a tipicidade relativa, tá? Então, ótimo. Vamos ver aqui, a partir de agora, então, essas teses. Vamos falar a respeito dessas teses e a organização dessas teses. Primeira coisa, gente, primeira coisa que deve ser tratado, primeira coisa que deve ser alegado é nulidades, hipóteses de nulidades, tá? Então, vamos verificar as hipóteses de nulidade.
Geralmente, o problema vai narrar alguma coisa que você vai olhar assim, você vai sentir que tem alguma coisa errada ali, sabe? Você vai dar uma olhada e falar, puxa, mas alguma coisa não ocorreu muito certo aqui, alguma coisa está meio esquisita nesse ponto, né? Então, é bem provável quando isso aconteça, fala quando o juiz deixou de fazer o interrogatório do réu, quando ele realizou a audiência de instrução sem a presença do réu, e tem uma série de questões, mas eu recomendo vocês irem lá no artigo 563 e 564 e darem uma olhada. Os artigos 563 e 564, embora eles não sejam um rol taxativo, traz ali as causas de nulidade, as hipóteses de nulidade. Então, se você verificar alguma situação do caso fático que está sendo colocado para você, ou alguma situação que está narrada no artigo 563 e 564 do Código de Processo Penal, nós estamos diante de uma nulidade, tá? Nós estamos diante de uma nulidade. Ótimo. Então, eu verifico se existe essa nulidade. E se tiver a nulidade, então, né, essa nulidade pode ser uma nulidade total, né? E a nulidade total, o que ela acontece? Ela deve anular o processo desde o início, tá? Ela anula o processo desde o início. Então, desde lá do recebimento da denúncia, inclusive o recebimento da denúncia, nós temos aí nulidade. Quer ver uma hipótese bem clara de nulidade, que acontece muito, muito, muito? O juiz, ao receber a denúncia, é entendimento já pacífico, que o juiz ele não vai entrar no mérito da questão, mas ele tem que dar uma fundamentada. Ele tem que fundamentar por que ele está recebendo aquela denúncia. Inclusive, isso aí é intrínseco ao direito do contraditório e da ampla defesa. Se eu não sei por que o juiz está recebendo a denúncia, né, não dá para eu fundamentar. Então, geralmente, o que o juiz faz? Né? Recebo a denúncia, designo audiência de instrução e julgamento. Isso não é fundamentação idônea. Falta de fundamentação idônea tem nulidade. Essa nulidade, ela vai ser uma nulidade chamada de total, ou ab início, né? Ela vai lá desde o recebimento da denúncia, ela anula, inclusive, o recebimento da denúncia. O juiz vai ter que proferir outra decisão. Ou então pode se tratar de uma nulidade chamada de nulidade relativa, tá? A nulidade relativa, ela anula somente o ato que foi feito em desconformidade com as regras legais e aqueles subsequentes que eles também ficam viciados, né? Então, vejam, se ocorreu uma nulidade, cerceamento de defesa na audiência de instrução e julgamento, aquele ato, aquela audiência de instrução e julgamento, ela é nula. Eu anulo da audiência de instrução e julgamento para frente, tá? O recebimento da denúncia, a fase de resposta à acusação se mantém íntegra nesse caso. Então, a primeira coisa que eu devo alegar, gente, é a nulidade. Nulidade deve ser, anotem isso se quiser, guarda, nulidade deve ser alegada antes de entrar no mérito. Alguns falam assim, ó, já tive algumas pessoas, alguns alunos, mas por que se está aqui falando que o fato é atípico? Por que você não trata logo do fato atípico? Porque o réu já vai ser absolvido e vai acabar com isso, né? Mas não pode ser assim, porque a prestação jurisdicional válida pressupõe que eu tenho um processo válido. Eu tenho um processo que está seguindo os ditames legais. Então, se eu não tenho um processo que não está seguindo os ditames legais, se eu tenho um processo viciado, não pode haver uma prestação jurisdicional válida. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, a primeira coisa que eu devo alegar aí é a nulidade. Olha só um exemplo. Vejam um exemplo. Imagine que você alegue aí, ou tenha, fique claro na sua questão, uma questão de incompetência. Você fala que o juiz é incompetente. Antes do juiz decidir se ele é incompetente ou não incompetente, não dá para você entrar no mérito, não dá para discutir o mérito.
Porque se ele for incompetente, ele não pode dar uma sentença, ele não pode prolatar uma sentença, ainda que seja para a absolvição do réu, né? Porque essa tutela jurisdicional, ela não é uma tutela jurisdicional válida. Então, primeiro o juiz tem que decidir se ele é competente ou incompetente. Se ele fala, não, eu sou incompetente, em caso de nulidade, deve-se anular todo o processo. Se ele fala, não, eu sou competente, decidiu que ele é competente, ele pode, então, prolatar uma sentença, ele pode prolatar uma decisão aí, quer seja ela de absolvição ou de condenação, tá certo? Então, sempre nulidade em primeiro lugar. Ótimo. A segunda hipótese aí, antes de adentrar no mérito, tá? Antes de adentrar no mérito propriamente dito, são as hipóteses de extinção da punibilidade. Então, hipótese de extinção da punibilidade. Aonde que estão essas hipóteses de extinção da punibilidade? Nós temos aí ela espalhada no código. Nós temos as hipóteses, são chamadas de hipóteses gerais, que estão no artigo 107. Então, as hipóteses gerais de extinção da punibilidade estão no artigo 107 do Código Penal. Então, lá no Código Penal, você vai lá dar uma olhadinha no artigo 107, se não ocorreu, se não existe nenhuma daquelas causas, nenhuma daquelas situações que estão previstas ali, ó. Bom, a morte do agente não vai haver aqui, se não houve retroatividade da lei, né, isso é comum acontecer, prescrição, decadência ou perempção pela denúncia do direito de queixa e tal. Então, às vezes aparece muito aqui pela retroatividade da lei, né, o problema lá narra um caso e lá na frente vai falar que aquele caso deixou de ser criminoso. O que aconteceu aí, né? Então, temos que retroagir a lei para benefício do réu, nesse caso, porque houve um abolício crimes, né? Aquele crime não existe. Mas, então, eu verifico. Eu verifico isso, né? Essa situação, se não existe nenhuma das causas. E daí, gente, dependendo do crime, por exemplo, existem outras causas de extinção da punibilidade. Um exemplo aqui é o peculato culposo. Peculato culposo, está lá no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. Então, no artigo 312, parágrafo 3º, nós temos a hipótese do peculato culposo, tá? O terceiro, na verdade, é uma hipótese de extinção da punibilidade. Como é que extingue a punibilidade lá? Se o réu vai dizer reparar o dano, tá? Depois dê uma olhada lá, uma hipótese, então, de extinção de punibilidade, é uma hipótese especial, uma hipótese específica, porque ela está atrelada com um crime específico, tá? Então, 312 trata do peculato, né? O parágrafo 2º diz que se o peculato for culposo aqui, daí o parágrafo 3º vai dizer, ó, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Então, imagine que o servidor público aí, ele está sendo processado pelo peculato culposo, mas até a prolação da sentença, antes da prolação da sentença, ele reparou o dano, ele reparou esse dano, vai ocorrer a extinção da punibilidade. Então, verifiquem os casos de extinção de punibilidade. Casos gerais de extinção de punibilidade, artigo 107. Aí, os casos específicos de extinção de punibilidade, eu tenho que ver se existe diante do tipo penal que está sendo narrado para mim. Beleza, então. Então, primeiro, eu vejo nulidades. Segundo, causas, hipóteses de extinção de punibilidade. Depois eu vou para o mérito, tá? As teses de mérito, gente. As teses de mérito aí, ela diz respeito ao mérito da ação. Em outras palavras aí, a defesa, ela vai demonstrar a ausência de requisitos, chamados de requisitos de ordem material, tá? Então, nas teses de mérito, a defesa vai demonstrar que
não existe, estão ausentes requisitos de ordem material. Nesses casos, então, o que eu vou buscar sempre? Eu vou buscar uma absolvição. São situações que eu busco uma absolvição, né? Então, o que eu vou verificar? Para fins didáticos aqui, gente, veja, isso aqui não é uma separação científica, não é uma categoria científica aqui. Estou fazendo só para fins didáticos. Eu vou separar aqui essas teses de mérito como sendo teses de mérito absolutória, que elas vão sempre levar à absolvição do réu, e teses de mérito subsidiárias, tá? Teses, então, de mérito absolutória e teses de mérito subsidiária. Bom, primeiro, tese de mérito absolutória. É extremamente importante, gente, para nós verificarmos tese de mérito subsidiária, absolutória, nós conhecermos a teoria do crime e nós fazermos um estudo analítico ali do crime, tá? Que é modernamente do modo que se estuda direito penal. Aí vai depender também como é que você vê o crime. Eu, particularmente, entendo o crime como sendo bipartido, tá? Para mim, crime é fato típico e ilícito. Isso para mim e para uma parte da doutrina. Outras pessoas em outra parte da doutrina dizem, não, crime é fato típico, ilícito e culpável. Eles seguem o conceito tripartido de crime. E alguns outros ainda vão além, vão para um conceito quadripartido de crime. Eles vão falar, crime é fato típico, ilícito, culpável e punível. Eu, particularmente, entendo que crime é fato típico e ilícito. A culpabilidade é um mero juízo de reprovabilidade. Porque o que é culpável não é o crime. Não existe crime culpável. Existe sujeito, existe pessoa culpável. Não existe crime culpável, né? Então, se o sujeito ele cometeu um fato que ele seja típico e ilícito, no meu conceito já existe crime. Já existe crime, o crime está consumado. O que eu vou analisar a partir de então? Se esse sujeito é culpável, se eu posso apresentar aí a culpabilidade em relação a ele. Então, a culpabilidade é referente ao sujeito. Mas eu vou fazer essa análise, então, do fato típico ilícito e até mesmo da culpabilidade, embora a culpabilidade não integre o crime, tá? Então, eu olho primeiro se tem um fato típico. Existe fato típico? Né? O que é fato típico? Eu tenho que saber o que é um fato típico, né? O que é fato típico? Para que exista o fato típico, então, eu tenho que ter uma conduta humana. Essa conduta humana, ela tem que ser dolosa ou culposa. Deve haver um resultado, não é um resultado naturalístico que eu estou falando, mas um resultado jurídico, tem que ter um resultado jurídico. Entre essa conduta e o resultado deve existir um nexo de causalidade, que é o liame que liga essas duas situações aqui, e a tipicidade. O fato tem que ser típico, né? Legalmente típico. Então, para eu falar, olha, o fato foi típico, eu olho para o fato típico, olha, beleza, eu falo, houve conduta humana? O meu cliente aqui, ele fez alguma coisa? Essa ação dele foi dolosa ou culposa? Existiu um resultado, não estou falando um resultado naturalístico, entendam isso, é um resultado jurídico. Existe um resultado? Existe um nexo de causalidade entre essa conduta do sujeito e o resultado que existiu? E, por fim, isso, se eu olhar no ordenamento jurídico, está enquadrado, está tipificado como crime? Está. Se eu olhar e acontecer uma dessas hipóteses, ótimo, existiu o fato típico. Se estiver faltando algum desses
né, nós vamos incorrer numa atipicidade. Aí tem que verificar se é uma atipicidade total, né, ou uma atipicidade relativa. A tipicidade total, o fato é atípico, então nós temos uma tese absolutória aqui, uma tese de mérito absolutória, que eu busco a absolvição do acusado, tá? E se for uma desclassificação, um afastamento de uma qualificadora, o que que eu tenho? Eu tenho uma tese subsidiária de mérito, não é uma tese absolutória. Ótimo, verifiquei se existe o fato típico. Eu vou verificar se existe ilicitude. E ilicitude nada mais é do que esse fato típico que foi praticado por uma pessoa ter sido praticado em desconformidade com a lei penal. E quando ele é praticado em desconformidade com a lei penal, quando ele não age em legítima defesa, quando ele não age em estado de necessidade, quando ele não age em estrito cumprimento do dever legal. Tá? Então, essas são hipóteses de afastamento da ilicitude, né? São hipóteses de afastamento da ilicitude. Eu verifico se não existe nenhuma dessas situações, né? Então, não foi praticado, o crime foi praticado, será em legítima defesa, o fato foi praticado na índole, não existe crime, né? Mas o fato foi praticado em legítima defesa, foi praticado em estado de necessidade, foi praticado no estrito cumprimento do dever legal, ou então ainda no exercício regular do direito. Se houver uma dessas hipóteses, não existe licitude, eu busco afastar isso, uma tese, então, eu tenho a absolutória aí. E daí a culpabilidade, vejam, eu não estou dizendo que a culpabilidade integre o fato aqui típico, né, integre o conceito de crime. Mas eu tenho que verificar também se existe culpabilidade desse sujeito, né? E para existir culpabilidade desse sujeito, ele tem que ter agido livremente, né? Então ele tem que ter agido livremente, e isso tem que ocorrido em circunstâncias normais. Ora, como é que eu verifico aqui, então, se existe culpabilidade? Eu vou verificar a ideia da conduta diversa. Era exigida uma conduta diversa do sujeito naquele momento? Se era exigida uma conduta diversa dele, se pela razão e pelo ordenamento jurídico era exigida uma conduta diversa dele naquele momento, existe culpabilidade. Agora, se não desse para exigir uma conduta diversa desse sujeito naquele momento, não existe culpabilidade. Um exemplo clássico, você pegar livros de direito penal aí, qualquer manual vai trazer esse exemplo. Imaginem que o gerente de um determinado banco, ele seja, o filho dele seja sequestrado. E as pessoas liguem para o gerente do banco e falam para ele, nós estamos aqui com o seu filho, tá? E nós já cortamos o dedinho mindinho dele aqui, e nós vamos a cada 10 minutos cortar os demais dedos até nós matarmos, se você não for até o banco e abrir o cofre do banco para a gente. Eu pergunto para vocês, né? O que vocês acham? Que o gerente do banco vai até o banco e vai abrir esse cofre ou não? É claro que ele vai até lá abrir. Quando ele foi lá até abrir, o que ele fez? Ele facilitou para que aquelas pessoas roubassem. Não facilitou? Ótimo, ele facilitou para que aquelas pessoas roubassem. Ele cometeu um fato típico? Cometeu. Ele cometeu um fato típico. Foi a conduta dele, essa conduta foi dolosa, que ele quis ir até lá e quis abrir, né? Existiu um resultado que as pessoas roubaram, existia um nexo de causalidade entre isso e existia um fato típico. O artigo 157 tipifica essa ação como roubo. Ele foi partícipe do crime do roubo, tá? Existe alguma causa excludente de ilicitude? Ele agiu em legítima defesa? Ele agiu em estado de necessidade? Ele agiu no estrito cumprimento do dever legal? Não aconteceu nenhuma dessas causas. Foi um exercício regular de direito? Não. Então, tem fato típico? Tem. Esse fato é ilícito? É ilícito. Mas um gerente do banco é culpável?
Aí eu entro com essa ideia da normalidade. Era exigido dele outra conduta? Não se exigia dele uma outra conduta. Nessa hipótese, então, o que vai acontecer? O réu vai ser absolvido, ou pelo menos eu vou buscar a absolvição dele, porque não se exigia naquele momento uma outra conduta dele. Então, o fato é típico, o fato é ilícito, mas não existe culpabilidade. Não existe culpabilidade. Beleza, tranquilo, então, quanto a isso, tá? E nós temos ainda que verificar aí algumas hipóteses chamadas de escusas absolutórias. São escusas absolutórias. Vejam só, aqui não estou falando mais desse conhecimento analítico do crime, de eu analisar o fato típico, ilícito, e depois eu ir lá para a culpabilidade, tá? Então, aqui eu vou para essas escusas absolutórias. Então, primeiro, eu vou falar o quê? Olha, aqui no fato típico ilícito, né? Eu falo, não foi ele não praticou, não existe prova que ele praticou esse fato, né? Eu nego a existência do fato, ou se existiu o fato é atípico, que nem o caso que nós vimos estudando semana passada, né? O cara comprou até a arma, ele comprou a arma, foi lá com a moça, mas antes dele trocar uma palavra com a moça, a polícia chegou e prendeu. Esse fato é completamente atípico, né? Então, eu verifico isso. Então, eu verifico a culpabilidade e, se estiverem presentes todas essas, eu vou para o que é chamado, então, de escusas absolutórias. Aonde estão essas escusas absolutórias? Essas escusas, elas estão na parte especial aqui do código, né? Dependendo do crime, ela está em algum lugar, depende do fato do crime que for tratado, né? Então, aqui, como exemplo, eu trago para nós o crime de furto, tá? Crime de furto. Aí imagine, então, que o problema narre que a esposa furtou da carteira do marido o importe de R$ 2.000, tá? Ótimo. Furto, fato típico, é ilícito, é ilícito. Mas existe aqui, então, que é chamado de uma escusa absolutória. Como é que eu sei isso? Como é que eu vejo isso? Eu vou lá no artigo 181 do Código Penal, e está lá dizendo, artigo 181, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, e os crimes previstos nesse título são os crimes contra o patrimônio, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Tá? Então, é isento de pena. Veja só, é um caso, então, que existiu o crime, mas ele vai ser isento de pena. Por quê? Porque o legislador quis assim, é uma situação, é uma hipótese de política criminal. O direito, ele entendeu, o direito criminal falou, nós não temos que entrar nesse rolo aí, isso aí, eles que se resolvam lá entre marido e mulher. Então, aqui também nós temos as hipóteses absolutórias. Gente, toda vez que eu pedir a absolvição do réu, vai ter que ser com base em alguma coisa. Eu não posso pedir a absolvição do réu com base em nada. Então, eu tenho que falar que o fato é atípico, que ele não foi quem praticou aquele fato, que não existe prova para a condenação, e assim sucessivamente, tá? Mas quando eu for fazer o pedido, esse pedido, ele vai se fundamentar, esse pedido de absolvição, no artigo 386 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 386 do Código de Processo Penal vai trazer lá as hipóteses que o réu que o juiz deve absolver o réu. Olha lá, aí o que eu tenho que fazer? Eu pegar aquela situação que eu estou narrando e encaixar aqui no artigo 386, tá? Então, olha aqui que o 386 está dizendo. O juiz absolverá o réu, mencionando as causas na parte dispositiva, desde que reconheça, estar provado a inexistência do fato. Então, o que o está falando? Que não existiu fato.
Não existiu o fato. Então, toda a minha construção, se eu for pedir com base no 386, a minha construção vai ser no sentido de não existiu o fato. Eu falar para o juiz, não existiu esse fato delituoso, não aconteceu isso que está sendo imputado ao meu cliente. 2, não haver prova da existência do fato. Vejam que é diferente, são hipóteses diferentes. O 1 está falando, ficou provado que não existiu o fato. E o 2, inciso 2, o inciso 2 está dizendo para nós é que não existe prova da existência do fato. Com base no 2 aqui, pode ter existido esse fato? Pode. Mas o Estado não foi competente, o Estado não conseguiu comprovar que esse fato existiu, tá? Aí vem o 3 aqui, não constituir o fato infração penal. É o caso de atipicidade, né? O fato não constitui infração penal. O fato é atípico, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, né, para não ficar naquilo lá que a gente trabalhou. Então, imaginem que o sujeito ele tem porte de arma, ele foi lá, comprou uma arma devidamente registrada com a intenção de matar outra pessoa. Ele enfiou essa arma na cinta e foi até a casa dessa pessoa que ele queria matar, do seu inimigo, do seu desafeto. Chegou na porta da casa dessa pessoa, ele pensou, refletiu bem e virou o carro e foi embora. Qual que é o crime? Nenhum. Fato atípico. O fato não constitui infração penal, tá? Inciso 4, aqui, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. O 4, então, veja, também é diferente, situação diferente. Aqui está provado, ficou provado que o réu não concorreu para a infração penal. Como é que ficou comprovado? Está comprovado aqui porque no dia do fato, o réu estava na outra cidade, hospedado no hotel, demonstrou isso, comprovou o seu álibi, então ficou comprovado que não foi ele que praticou esse fato delituoso. O réu não concorreu para a infração penal. 5, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Vejam só, conseguem perceber a diferença? Em um ficou provado que ele não concorreu, que ele não praticou aquilo, está provado. No outro, está dizendo que não existe prova que o réu praticou aquela infração penal. O Estado, novamente, não logrou êxito em provar que o réu praticou dessa infração penal. Aí o 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu de pena. Então, quais são as circunstâncias, gente, que exclui o crime? Quando que vai excluir o crime? Quando eu excluir um desses 2 requisitos do crime. Lá, né? No caso do fato, quando não constitui crime, nós já temos uma hipótese, então nós vamos, quando não constitui crime, quando nós excluirmos aí a ilicitude. Então, o réu praticou o crime em legítima defesa e ficou comprovado que ele praticou o crime em legítima defesa. O que a legítima defesa exclui? Exclui a ilicitude. Se eu excluir a ilicitude, o que acontece? O que eu excluo? Eu excluo o crime. Ou então, o que o artigo fala? Que exclua o crime ou isente o réu de pena. Ora, o artigo 181, que nós acabamos de ler, né? Nós temos uma escusa, chamada de escusa absolutória. A mulher que subtrai da carteira do marido, ou o marido que subtraia da carteira da bolsa da mulher uma quantia de dinheiro razoável, né? Então, o marido foi lá na bolsa da mulher, subtraiu R$1.000, tá? É fato típico? É fato típico? É ilícito? É ilícito. No entanto, o Código Penal, no artigo 181, diz que ele fica isento de pena. É a hipótese, então, do inciso 6. E, por fim, aqui, gente, o 7, não existir prova suficiente para condenação. No 7 aqui é a ideia do indúbio pro réu, tá? Do indúbio pro réu. Não é que não ficou provado aqui que o réu não praticou a infração penal. É que não existe prova suficiente. O réu está ali
o juiz está ali em dúvida, né? Ele fica ali balançado, será que cometeu ou não cometeu? Então, não existe prova suficiente, não existindo prova suficiente, absolvem o réu. Vejam, o que esse artigo 386 é importante? É importante porque toda a minha construção da peça, tá? Eu vou ter que fazer um requerimento, eu vou ter que pedir a absolvição do meu cliente, do réu, baseado em uma das hipóteses do artigo 386. Isso tem que ser lógico, gente. Isso é uma dedução lógica, tá? É uma dedução lógica. Eu não posso fugir dessa lógica. Eu não posso vir ali narrando, por exemplo, que o fato é atípico, tá? Eu estou falando, olha, o fato é atípico. O fato não constitui infração penal, que é o inciso 3. E não posso chegar lá no fim e pedir a absolvição do réu por não haver prova da existência do fato. Vejam, eu fujo da lógica, eu não posso fugir da lógica. Essa questão lógica, ela é bem e muito analisada também. Beleza, gente? Então aqui, ó, nessas hipóteses que eu disse para vocês até agora, eu estou falando de teses de mérito absolutória. Eu sempre vou pedir a absolvição do réu nessas hipóteses. Teses absolutórias. E depois, o que eu tenho? Eu tenho as teses subsidiárias de mérito, tá? Então, eu tenho aí as teses subsidiárias de mérito. Essas são teses que não vão levar à absolvição. Elas não vão levar à absolvição, tá? Então, o que vai acontecer? Existem algumas hipóteses aqui. Aqui, eu tenho a hipótese da defesa, ou eu argumentar a respeito da classificação penal, tá? Eu buscar uma desclassificação. Eu falo, não, o fato narrado aconteceu esse fato. Mas o crime não é esse, a classificação jurídica penal é uma outra, não é aquela classificação jurídica descrita na inicial. Eu discuto aqui a magnitude da penalidade a ser futuramente aplicada, né? Então, eu tenho eu divido aqui, gente, essas teses subsidiárias de mérito, eu divido elas em 4 momentos, tá? Eu vou dividir em 4 momentos. Eu prometo ser rápido aqui para não ficar chateando mais muito vocês. 4 momentos vai ser divididas aqui. Primeira coisa que eu vou verificar é a classificação do delito, tá? É a classificação do delito. Então, eu olho e verifico se existe possibilidade eu desclassificar aquele delito, né? Então, eu quero que caia para um outro delito, que seja um delito mais leve, por exemplo. Então, vamos lá, imagine que o Ministério Público está dizendo que a mãe matou o filho, né? Depois de alguns dias do parto. E o Ministério Público está dizendo, olha, aconteceu homicídio. Aconteceu homicídio. Eu venho e vou falar, não aconteceu, o fato aconteceu, a mãe matou o filho logo após o parto. No entanto, a mãe matou o filho logo após o parto sob a influência do estágio puerperal. Ela estava dentro desse estágio puerperal. Então, o que eu busco ali? A absolvição? Não busco a absolvição, busco a desclassificação. Eu quero tirar do homicídio, que é um crime mais grave, e colocar no infanticídio, lá no artigo 123, que é um crime, em tese, aí menos grave, pelo menos abstratamente falando de pena, é um crime menos grave, tá? Então, eu vejo isso. Verifico também se eu posso afastar ali alguma qualificadora. Veja, afastar a qualificadora também é uma forma de eu buscar a desclassificação do crime. Então, eu quero desclassificar o crime daquela modalidade qualificada para a modalidade simples, né? Então, eu falo, não, essa qualificadora não existiu, né? Eu busco afastar essa qualificadora, porque nós sabemos que a qualificadora, ela muda os patamares da pena, né? Então, eu quero um crime sem qualificadora, que eu tenho uma pena mais branda. Ótimo, então, o primeiro momento aí das teses subsidiárias de mérito, eu trabalho na classificação do delito. Eu vou buscar desclassificar o delito.
Depois da questão da classificação, eu vou aí para as teses referente à dosimetria da pena, tá? Então, eu vou para as teses referente à dosimetria da pena. O que eu busco primeiro? Bom, eu busco aí, nós sabemos que tem um modelo trifásico, então, em primeiro lugar, eu demonstro para o juiz que o meu cliente, ele tem todas as circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59 favoráveis a ele. Então, a culpabilidade dele foi normal, não foi uma culpabilidade extrema, os antecedentes dele são bons, ele não tem uma personalidade voltada para o crime, a conduta social dele é boa, as consequências do crime foram normais, inerentes ao próprio delito, né? O que eu quero com isso? Eu quero que o juiz fixe a pena no mínimo legal. Então, que o juiz fixe a pena no mínimo legal. Então, eu mostro que o meu cliente aí, o sujeito que eu estou defendendo, ele tem as circunstâncias judiciais favoráveis a ele, tá? Superada essa parte aqui da tese referente à dosimetria da pena nessa primeira etapa do artigo 59, eu vou para a segunda etapa. O que eu vou buscar nesse caso aí? Nesse caso, eu vou buscar que o juiz reconheça algumas circunstâncias atenuantes em relação ao meu cliente, que estão lá no artigo 65 do Código Penal, ou então que ele afaste algumas circunstâncias que são agravantes, algumas circunstâncias que agravem o crime, né? Então eu busco isso. Olha só, temos circunstâncias agravantes, que agrava, desde que não qualifique o crime, né? Ela vai agravar o crime. Se ele for cometido com emprego de fogo, explosivo, veneno, são circunstâncias que agravam. Isso vai agravar o crime, desde que não qualifique. Porque se já for uma qualificadora, o juiz não pode aplicar, porque vai ocorrer um bis in idem, né? Então, a segunda etapa dentro da dosimetria da pena é mostrar para o juiz, olha, a agravante que está sendo alegada, ela não existe nesse caso aqui. Ou a atenuante, existe uma atenuante que o juiz deve reconhecer nesse caso, né? Então, eu apresento essas possibilidades para o juiz. Terceiro momento aqui ainda dentro das teses referente à dosimetria da pena, nós temos aqui a busca de afastamento de eventuais majorantes, de hipóteses, então, que vão majorar o crime, ou hipóteses, eu vou buscar o reconhecimento de hipóteses que vão aí abrandar o crime. Tem casos de diminuição de pena, né? Então, eu verifico se existe caso majorante eu não quero, majorante eu afasto, né? Ou existe hipóteses de diminuição. Como é que eu sei que existe isso? Aonde está? Geralmente está lá nos crimes, está falando nos crimes, nas penas mesmo que são aplicadas nos crimes, né? Existem algumas partes que estão na parte geral e as outras estão na parte especial. Por exemplo, no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, está tratando de concurso de agentes. Eu vou buscar ali que seja aplicado para o meu cliente uma diminuição de pena. Por quê? Porque eu vou falar, olha, a participação do meu cliente foi de menor importância. Ele teve uma participação pequenininha nesse crime, então ele faz jus a uma redução de pena, ele faz jus a uma diminuição de pena. Outro exemplo, o artigo 129, parágrafo 4º. 129 trata de lesões corporais. O parágrafo 4º vai dizer que quando o réu praticar o crime impelido por relevante valor social ou moral, ou então logo após a injusta provocação da vítima, ele fará jus aí a uma diminuição de pena, tá? Vejam o parágrafo 4º do artigo 129. Vai dizer que o juiz reduz a pena dele de 1/6 a 1/3. Então, nós temos um caso de diminuição de pena, né? Então, nós temos essa possibilidade. Caso de aumento de pena ainda, artigo 155, parágrafo 1º, né? O furto, se ele for cometido durante o repouso noturno. Então, o membro do Ministério Público, o promotor, está alegando que
o crime foi de furto cometido durante o repouso noturno. Nesse caso, o parágrafo 1º do artigo 155 diz que a pena é aumentada de 1/3. O que eu vou discutir ali? Fala, não foi durante o repouso noturno, né? O sol estava caindo ainda, o sol estava brilhando lá na serra, era o pôr do sol, né? Então, veja, eu vou buscar afastar. Eu afasto o que é ruim para o meu cliente, né? E tento trazer o que é bom para o meu cliente, tá? E ainda aqui, gente, quando eu penso na tese relativa à dosimetria da pena, eu vou verificar aqui se existe concurso, tá? Se existe concurso. Olha, imagine a situação que o membro do Ministério Público está dizendo que houve um concurso material. Como é que é a fixação da pena no concurso material? No concurso material, nós temos um sistema cumulativo, somo as penas. Eu vou somar as penas. O que eu vou alegar? O que eu posso alegar aqui? Falar, não houve um concurso material. Houve um concurso formal, ou então uma continuidade delitiva. Como é que vai ser a aplicação da pena nesses casos? Nós temos a hipótese aqui que o juiz aplique, então, a pena de apenas um dos crimes, tá? Ele vai aplicar a pena de apenas um dos delitos e aumenta essa pena de 1/6 até a metade. Ora, o que é melhor para o meu cliente? Que o juiz aplique 10 penas de furto para ele, ou que ele aplique uma pena de furto e aumente essa pena de 1/6 até a metade? É lógico que é o que traga menor pena para o meu cliente. Então, tem que verificar. Toda vez que o problema estiver lá tratando de concurso, gente, o problema vai estar lá falando, olha, existiu concurso material, o Ministério Público falou que existiu um concurso material. Pode ter certeza que uma das teses que o examinador quer que você saiba, que você veja, é de você ir no artigo 70 e no 71 e defender que, ao invés do concurso material, ocorreu um concurso formal ou um crime continuado, uma continuação delitiva que traz uma pena mais branda para o seu cliente aí. Ótimo, então essas são as teses relativas à dosimetria da pena. Então as teses relativas à dosimetria da pena estão aqui, são essas 4 hipóteses. A fixação da pena no mínimo legal, depois o reconhecimento de circunstâncias atenuantes e o afastamento de circunstâncias agravantes, o reconhecimento de causas que diminuam a pena e o afastamento de causas que aumente a pena, e, por fim, aqui tentar o reconhecimento de um concurso formal ou de uma continuidade delitiva, quando o problema tratar de concurso material. O problema falou de concurso material, posso verificar isso. Ótimo, eu falei que aqui nas teses subsidiárias de mérito, eu dividiria em 4, então nós já vimos 2, quanto à classificação e quanto à dosimetria da pena. Posteriormente, gente, eu vou falar aí quanto ao regime inicial. Vejam, é uma questão ainda bem hipotética. Mas se eu já, aqui, por que é hipotética? Eu não tenho uma pena fixada. Eu não tenho uma pena fixada ainda, né? Então, eu não sei se essa pena ela é acima de 8 anos e pelo artigo 33 do Código Penal, essa pena começaria no regime fechado, ou ela é abaixo de 8 anos, se o réu é reincidente ou não, para ele poder começar no regime semiaberto, tá? Então, eu vou verificar isso. E, hipoteticamente, eu vou argumentar para o juiz ali o que é melhor para o meu cliente. O que é melhor para o meu cliente? É eu buscar uma possibilidade de uma pena que se inicie o cumprimento no regime semiaberto ou, então, no regime aberto, tá? Regime semiaberto ou aberto. Para verificar isso, gente, verifique isso, vá lá no artigo 33 do Código Penal. É o artigo 33 que vai falar a respeito dos regimes. 33, ali, seus parágrafos, 34, ele vai falar do regime, tá? Que deve ser iniciado. Daí é bom você dar uma olhadinha, quando falar de pena, dependendo da situação, você dê uma olhada na súmula 269 do STJ. A súmula 269 do STJ vai dizer que mesmo o réu sendo reincidente,
mas se a pena dele não for superior a 4 anos, ele pode iniciar no regime semiaberto, tá? Então verifique isso. E verifique a súmula 719 do STF, tá? A súmula 719 do STF vai falar da necessidade da fundamentação para a fixação de um regime mais severo, tá? Sobretudo quando se tratar de crimes hediondos, porque tem ideia, o Gustavo até comentou aqui, né? Crime hediondo deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Não, existe a possibilidade de um outro regime. O juiz ele vai fixar isso e deve fundamentar. Então, é necessário que eu conheça essas duas súmulas. Beleza, e daí, por fim, um quarto passo, uma quarta possibilidade aqui, gente, que nós temos, são as teses relativas à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, eu verifico se é cabível, se existe uma hipótese de eu substituir a pena que é privativa de liberdade, ou seja, pena de cana, de prisão, por pena restritiva de direito, tá? Eu vou buscar verificar isso. Quando que é possível a substituição? Eu vou no artigo 44 do Código Penal. Então, o artigo 44 do Código Penal vai dizer que o réu pode ter a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito se o réu não for reincidente em crime doloso, tá? E aqui, desculpe, primeiro, na verdade, a quantidade de pena que eu tenho que verificar, né? Então, essa pena aqui, ela não pode ser superior a 4 anos. Ela não pode ser superior a 4 anos. Ele não pode ter cometido esse crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou então, e juntamente com isso, o réu, ele não pode ser reincidente, tá? Então, é só ir no artigo 44 e verificar. A pena, ela não é superior a 4 anos? O crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa? Não, ótimo. E o réu, ele não é reincidente em crime doloso? Não. Então, cabe ao juiz, pode o juiz aplicar aí a substituição da pena corporal, né, que é a pena de ficar preso, restritiva de liberdade, por uma privativa de liberdade, por uma restritiva de direito. E por fim, ainda aqui, gente, vale a pena dar uma olhada, dar uma chegada lá no artigo 77 do Código Penal. Artigo 77, que vai tratar da suspensão condicional da pena. Verificar se não cabe a suspensão condicional da pena. Aí eu vou no artigo 77 também e olho lá quando que pode ocorrer a suspensão condicional da pena ou sursi da pena aqui. Então, o artigo 77 vai dizer que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, então a pena privativa de liberdade ela não pode ser superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, tá? Ela pode ser suspensa por 2 a 4 anos. Então, a regra é que ela não seja superior a 2 anos, tá? Ela não pode ser superior, a pena privativa de liberdade aplicada, que o juiz aplicar, não pode ser superior a 2 anos. Aí existe uma hipótese do sursi também etário ou humanitário, é que essa pena, ela pode ser superior a 2 anos, mas não pode ser superior a 4. Então, se ela ficar de 2 a 4 anos aí, e desde que o condenado ele seja maior de 70 anos de idade ou em razão de saúde, o juiz pode suspendê-la também. Geralmente, entra mais no 77 caput, que é a suspensão condicional da pena, a pena, então, de 2 anos. Ela não pode ultrapassar 2 anos. Até 2 anos cabe a suspensão condicional do processo, mediante alguns requisitos. Ou, se ele tiver mais de 70 anos, que é chamado de sursi etário, em razão da idade, ou então, se as condições de saúde recomendar isso, que é o sursi, chamado de sursi humanitário. Gente, vejam só, né?
É isso que você deve analisar, é isso que você deve argumentar nas suas alegações finais. É claro, desde que existam informações para tudo isso. Não necessariamente vá ter tudo isso. Muitas vezes tem, mas não necessariamente. Então, se não tiver informação para isso, você não tem o que rebater, você não tem o que afastar, ótimo, tranquilo, tá bom? Então, sempre é essa ordem que eu tracei para vocês. Com isso, vocês fazem qualquer alegações finais. O que cair, vocês vão papar aí. Não vai ter segredo. Só para finalizar aqui, eu vou falar para vocês dos requerimentos. Né? O que você pede? Porque você argumentou tudo lá, mas você tem que pedir alguma coisa. Se você não pedir, o juiz não te dá nada. Se você não pedir, você não ganha nada. Né? Então, os seus pedidos eles vão decorrer sempre da sua tese. Tá? Eles vão decorrer sempre da sua tese. Olha só, eu aleguei nulidade. Existe existência de uma nulidade. Se eu aleguei existência de nulidade, qual que é meu pedido? É anulação do processo. Ou anulação total, ou anulação parcial do processo, quando ocorreu a nulidade. Então, aleguei nulidade, eu peço a anulação do processo. Bom, se eu verifico que houve a prescrição, por exemplo, eu falo para o juiz, aqui ocorreu a prescrição. O que eu peço? Eu peço absolvição? Não, eu não peço absolvição. O que eu peço? Eu peço extinção de punibilidade. Eu vou requerer, então, quando eu estiver diante de causas extintivas de punibilidade, eu vou pedir para o juiz extinguir a punibilidade. Quando eu estiver diante de teses absolutórias, teses de mérito absolutória, o nome já diz. Então, eu tenho a tese absolutória de mérito. Qual que é meu pedido? Eu tenho um pedido de absolvição. Eu vou requerer a absolvição do réu. E aí, se eu tiver, a minha tese for uma tese subsidiária, não é uma tese absolutória, é uma tese subsidiária de mérito, o que eu peço? Bom, depende ali, né? Eu peço a desclassificação, né? Eu peço a redução da pena, eu peço que o réu ele seja enquadrado no regime mais brando, mais favorável, eu peço a substituição ou a suspensão da pena privativa de liberdade. Então, são esses os pedidos que eu devo fazer. Então, gente, eu volto a dizer, com isso aí, você faz qualquer alegações finais, né? A nossa aula aqui não é uma aula eminentemente teórica, uma aula de prática, né? Mas eu acho que não é só teoria, eu estou ensinando, dando para vocês aqui substâncias para vocês praticarem. Daí eu volto a dizer, precisa mandar? Não, não precisa mandar. Quem quiser mandar, mande. Mas a gente está em aula de prática. Eu recomendo, aconselho vocês que vocês peguem essas informações e aí pratiquem. E eu estou sempre à disposição, toda hora à disposição, para corrigir as peças, fazer anotações, tirar dúvidas referente a isso. Hoje, então, nós falamos dessas alegações finais, que ela é geral, ela cabe em tudo. Semana que vem, eu ainda vou falar um pouco de alegações finais, né? Eu vou mandar mais um caso, vou passar, na verdade, não vou passar. Eu vou passar para o Vinícius também, mas eu vou colocar lá na Liga, né? A Liga está funcionando, tá dando para acessar tudo por lá. Então, eu vou colocar lá, eu vou passar para o Vinícius também, mais um caso para vocês, né? Vocês verifiquem, façam aquelas anotações como da primeira vez. Mas, na próxima aula, então, né, no nosso próximo encontro, no dia 10 de setembro, eu vou continuar falando de alegações finais, mas eu vou trazer aqui as alegações finais por memoriais para o rito do júri, que existem algumas especificidades, tá? Então, nós vamos tratar essas alegações finais por memoriais no rito do júri. Beleza, gente? Demorei, né? Mas não tinha o que fazer, era necessário. Uma aula boa passa rápido, né? Fala a verdade. Convencida ainda, né? Ei, Laia. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvidas, nós podemos tirá-las nesse momento. Ô, Bruno, eu tenho. Deixa eu me preparar aqui.
Ó, provavelmente você já deve ter falado isso lá no penal do semestre passado, ou até falou antes, e eu acabou passando despercebido. Mas só para seguir a linha de raciocínio e não ter dúvida, para fechar toda a visão. Imagina a situação em que é feito o inquérito pelo delegado, é indiciado, vai para o promotor, oferece a denúncia, é acatado, a denúncia é recebida, aí eu não me recordo, tem no CPP a situação em que o réu é chamado para se defender de todas as formas possíveis. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, que eu não lembro exatamente. Nesse momento, todas essas teses que você falou agora, nas alegações finais, podem ser usadas nesse momento, esse fechamento geral que eu agora fiquei em dúvida um pouco. Pode. Pode, Alex. Você está falando, na verdade, né, da hipótese do artigo 396, né, que o réu ele é citado para apresentar aí resposta à acusação. Né? Ele é citado para apresentar resposta à acusação. Ele tem um prazo lá de 10 dias para apresentar a resposta à acusação e diz que ele pode alegar tudo que for em sua defesa lá. Ele pode alegar tudo que for em sua defesa. O que costuma acontecer, Alex, é que quando a gente está diante de uma resposta à acusação, né, não fui eu que dei aula disso no semestre passado, foi o professor Luciano, né, mas ele deve ter falado a respeito disso, é que as teses na resposta de acusação costumam ser mais reduzidas, porque eu ainda não tenho tantos fatos, eu não tenho tantas possibilidades para argumentar. Geralmente ali eu tenho alguma coisa de nulidade, né, ou tem alguma hipótese de uma absolvição sumária, tá? Mas eu não tenho tantas coisas para argumentar. Vejam só, na resposta à acusação, eu não passo para as teses ali absolutórias de mérito, né? Às vezes até entro nela, mas eu não entro, na verdade, muito nas teses subsidiárias, porque eu não vou falar de pena, ali não é o momento de eu falar de pena, não é o momento de eu falar de regime prisional, tá? Então, se eu tiver uma tese absolutória, que já fala, tá provado que não foi o réu que cometeu esse crime, eu alego naquele momento. Até as teses absolutórias eu vou. Adiante disso, eu não passo, eu não chego. Então, geralmente fica ali em nulidades, tá? Excludentes também, né? Excludente de ilicitude, que vai excluir o crime, né? Então, a materialidade, a autoria, isso eu posso discutir ali na minha resposta à acusação. Não, legal. Então, você discute que você consegue naquele momento, o que não consegue, você pode discutir depois nas alegações finais, né? Sim, sim. É isso. Na teoria é isso. Eu cansei de fazer, gente, resposta à acusação à caneta. Juro para vocês. Eu fazia no balcão do fórum. Hoje eu estou meio destreinado, assim, né? Não estou indo tanto ao fórum, mas eu fazia, colocava lá, chegava lá, resposta à acusação, colocava lá, juiz, o réu é inocente, o que ficará demonstrado durante a instrução criminal. Ponto. Arrola como testemunha para audiência de instrução e julgamento, fulano, fulano, fulano. Acabou. Fazia assim. Não estou falando que é o certo a ser feito, né? Estou falando que, na prática, muitas vezes acontece isso. Até porque, o que você fala? Eu não vou ficar dando bala para o Ministério Público, eu não vou ficar municiando ele nesse momento aqui para ele poder rebater todas as minhas teses lá na frente, né? Mas vejam, a gente estou tentando separar aqui a teoria, o que deve ser feito lá numa prova da OAB, da prática, o que acontece na vida real, no dia a dia. Perfeito. Tá joia. Legal, muito obrigado. Que isso, disponha. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Não? Então tá jóia. É isso, o link da aula ficando disponível aqui para mim, eu já subo para vocês lá no portal. Se houver algum problema, vocês comuniquem o Vinícius aí, o Vinícius entra em contato comigo, a gente acerta isso. Eu vou colocar também, eu preparei um material para vocês, vou postar esse material e vou colocar mais um caso para a gente trabalhar, tá jóia? Obrigado, Petúlia. É isso aí, gente, então, um abração para vocês, bom fim de noite, se cuidem, um abraço, tchau, tchau.